quero orar com você. Curva sua cabeça, aquiete seu coração. Eu quero muito orar com você agora. Pai, nós te louvamos por esse dia que passou. Exaltamos o teu nome por esse início de noite. E, Senhor, nós suplicamos que o teu Espírito fale conosco nesta hora. Que o Senhor nos abençoe com a tua presença manifesta neste lugar. E que o Senhor traga revelação da tua palavra. Te louvamos, te exaltamos, te glorificamos. Obrigado, Pai, pela tua palavra que é viva, fiel, infalível, inspirada e inspiradora. Nós te louvamos porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Diga aleluia. Vai para o seu vizinho assim: Deus tem uma palavra que vai mudar a sua história. Fala para ele: uma palavra vai mudar a sua história. Amém? No Israel antigo, eles celebravam o ano do jubileu. A cada 50 anos tinha um jubileu. No ano do jubileu, as terras eram devolvidas para os seus antigos donos. Por exemplo, se uma pessoa passasse dificuldade, precisasse vender a terra, vamos dizer que ele já tinha vivido 25 anos naquela terra depois do último jubileu, ele venderia apenas o uso da terra para que o próximo dono usasse a terra por mais 25 anos, porque dali a 25 anos eles tinham que devolver a terra. As dívidas eram perdoadas. E muita coisa acontecia. A minha pregação não é sobre o ano do jubileu. Não, a gente pode pregar sobre isso um outro dia. Mas eu estou apenas começando para lembrar disso, para dizer que esse pode ser para você o ano do seu jubileu. Dá um amém aí para a glória de Jesus. Você pode levantar sua mão e dizer: esse é o ano da restauração. No ano do jubileu, a posse era restaurada, devolvida ao seu antigo dono. As dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertados. Eu espero que você viva um ano assim, poderoso em Deus. Diga aleluia. O objetivo dessa palavra hoje é encorajar você a continuar confiando cada vez mais nas promessas de Deus e na palavra de Deus como ela é, para que você possa experimentar o melhor do Senhor nesse ano, não é no próximo ano, nesse ano, ou a partir desse ano. Diga amém. Sabe de uma coisa? E o objetivo de pregar essa palavra é para que você entenda que nosso Deus tem grande prazer em abençoar os seus filhos amados. Essa palavra de hoje, primeiramente, essa profecia foi dada ao povo de Judá. Eles tinham atravessado tempos difíceis. E Deus vem através do profeta Joel para dizer que esses tempos estavam chegando ao fim. E ele fala de algumas coisas interessantes que vocês vão ver aqui hoje. Mas depois, ele para de falar só para o povo da Judeia e ele libera uma profecia a nível mundial. Então, ao mesmo tempo que a mensagem de hoje vai apontar para um tempo de restauração, tomando como exemplo o que aconteceu lá com os judeus, vai apontar para algo que é uma promessa infalível do nosso Deus para esta geração. Diga amém. Então quero começar dizendo a você que quando o povo de Deus hoje é a igreja de Jesus, quando a igreja se volta para o Senhor e acerta a sua vida com Ele, Deus se compadece dos seus filhos.
E olhando para o texto, que daqui a um pouco nós vamos estar lendo versículo por versículo, no lugar da fome passa a haver fartura. Diga amém. No lugar da opressão do inimigo, a liberdade plena. Diga amém. Quando eu falar a promessa, você diga amém. Amém? No lugar da tristeza e choro, há júbilo e alegria. E no lugar da seca, há chuvas abundantes. Em vez de prejuízo, há restituição. E no lugar da vergonha, há dupla honra. E no lugar da tristeza, há louvor. E em vez de lamento e solidão, há plena consciência de que Deus está agindo no meio do seu povo. É isso que nós lemos em Joel 2, desses versos 17 em diante. Quando a igreja se arrepende dos seus pecados e volta-se para Deus, Ele se volta para o seu povo. E Deus suspende o castigo e derrama as suas grandíssimas, poderosas e gloriosas bênçãos. A graça do Senhor nosso Deus é bem maior do que o nosso pecado. Então, quando há quebrantamento e arrependimento sincero e honesto, os portais da graça são escancarados. Diga aleluia. Quando Deus se levanta em favor do seu povo, os seus inimigos caem por terra. Diga aleluia. Preste atenção nessa frase. O problema da igreja não é a conspiração do inferno, é a ausência de Deus. Vou repetir. O problema da igreja não é a conspiração do inferno, é a ausência de Deus. A conspiração do inferno, a igreja sempre enfrentou, desde o seu primeiro dia, e sempre enfrentará. Mas o problema da igreja não é o que o diabo pode fazer contra ela. A igreja estará com problema se não tiver a presença de Deus no meio dela. Nós não somos derrotados pelas circunstâncias, mas pelo pecado. O que derruba homens e mulheres de Deus não são as circunstâncias difíceis, é o pecado. Quando há arrependimento no coração do povo de Deus, há vitória de Deus para o seu povo. Será que você pode dizer isso comigo? Bem bonito. Quando há arrependimento no coração do povo de Deus, há vitória de Deus para o seu povo. Diga aleluia. E esse texto vai mostrar para a gente que o Senhor Deus desmantelou toda a orquestração diabólica contra o povo de Judá. Esse texto vai falar de vários gafanhotos. Os gafanhotos perderam a sua força, o texto vai mostrar isso, e foram afogados no mar e destruídos. As chuvas que tinham sido retidas agora foram liberadas novamente e derramadas copiosamente. A terra que fora devastada pela seca voltou a florescer e a frutificar. Diga amém. Diga glória a Deus. E o texto vai dizer que os armazéns outrora vazios voltaram a transbordar de fartura. Diga aleluia. O gado que outrora gemia sob a seca implacável voltou a se alimentar de pastos verdes. Os inimigos que chegavam de todos os lados para saquear e matar foram desviados da rota e dispersos e desbaratados pelo Senhor Deus. É disso que o texto está tratando. Então vamos lá. Primeiro lugar, a restauração das bênçãos que foram perdidas. É o que nós vemos Joel 2, de 18 a 20. Joel 2, 18 a 20 vai mostrar para a gente a restauração, Deus prometendo um tempo de restauração das bênçãos que tinham sido perdidas para o povo de Israel, tinham perdido essas bênçãos. Ou seja, o que o texto está dizendo é que quando nós voltamos para o Senhor nosso Deus, em consagração total, Deus ouve as nossas orações,
responde-as e remove o pecado e a transgressão e a iniquidade e restaura bênçãos materiais, bênçãos físicas e bênçãos espirituais. Diga aleluia. Então o texto vai dizer para a gente, Joel 2, 18 a 20. Então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra e compadeceu-se do seu povo. Pode usar a NVI, vai ficar melhor para a compreensão, por gentileza. Verso 19. Pode acompanhar comigo, se quiser pode ler. O Senhor respondeu a seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, e bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria no meio das nações. Diga amém. Em outra versão diz: o meu povo jamais será envergonhado. Eu não sei se você veio cultuar a Deus ou se você veio assistir um culto. Existe uma grande diferença. Você veio cultuar mesmo para valer, participe da palavra. Diga amém. Vira o seu vizinho de cadeira e diga assim para ele, bem bonito. Diga isso para ele de todo o coração. Diga: servindo ao Senhor com fidelidade, você jamais será envergonhado. Diga amém. Diga glória a Jesus. Logo que o povo se voltou para Deus, o que o texto vai dizer para a gente é que logo que o povo se voltou para Deus, as chuvas foram restauradas e derramadas. A terra voltou a florescer e a frutificar. Os celeiros que outrora estavam vazios, agora estavam cheios novamente. Deus deu ao seu povo a bênção da prosperidade outra vez. Diga aleluia. Por quê? Porque é das mãos de Deus que procede toda boa dádiva. João Batista, em João 3, 27, ele disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Amém, amado? Eu e você não podemos receber coisa alguma se não nos for dado do céu. Tiago capítulo 1, verso 17. O Tiago vai dizer para a gente: toda boa dádiva, Tiago 1, 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo de Deus, o Pai das luzes, em que não pode existir variação, nem sombra de mudança. Diga amém. Toda boa dádiva, diga toda boa dádiva, vem de Deus. Amém. O verso 19, projeta de novo o verso 19, porque a última parte do verso 19 vai dizer para a gente que Deus remove a vergonha. Diga, a vergonha é removida. O texto, muda a versão só nesse daí, por favor, meu filho. O texto com muita clareza vai dizer para a gente: o meu povo nunca mais... Então deixa lá na NVI mesmo, acho que ia ficar até mais fácil. Isso, obrigado, voltei lá. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria entre as nações. Diga amém. Nada é mais triste para o povo que foi chamado para ser luz do mundo, perder a credibilidade, a reputação diante daqueles a quem deveria testemunhar de Cristo. No entanto, mediante o arrependimento, Deus levanta o seu povo das cinzas e da humilhação e restaura-lhes a dignidade e coloca-os novamente como luz para os povos. A igreja é luz para os povos, é luz do mundo. Diga amém. Diga: a vergonha é removida. Talvez aquilo que te fez passar vergonha, Deus vai te dar a graça de viver uma nova história. E no lugar dessa vergonha, você vai viver dupla honra. Diga amém. Outra coisa, o verso 20, Joel 2, versículo 20, vai dizer para nós que o inimigo é destruído. Diga: o inimigo é destruído. Olha o que o texto diz: levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca, estéril, e a vanguarda para o mar oriental, e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá. Está falando que os inimigos seriam destruídos, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Diga amém. Diga: quando você confia em Deus, os inimigos são destruídos. Diga amém.
a restauração e a vitória de Judá sobre os seus inimigos, é o que o texto está dizendo, não vieram das suas habilidades, mas da intervenção sobrenatural do Senhor nosso Deus. Diga aleluia. Ou seja, preste atenção nisso, assim como Deus foi com Judá, quando o povo anda com Deus, quem se levantar contra você, levanta-se contra o Senhor. Acho que você não entendeu. Vou repetir, se você andar com Deus, quem se levantar contra você, vai estar se levantando contra o Senhor. Quando o rei Senaqueribe, rei da Assíria, veio atacar Judá no período de Ezequias e do profeta Isaías, 100 anos depois de Joel, quando esse rei era muito poderoso, um exército poderosíssimo, eles vieram sitiar Jerusalém, e eles começaram a falar palavras desaforadas para o povo se entregar, para não confiar em Deus, para não confiar no rei. Mas o rei consultou o profeta Isaías. Isaías disse para ele mandar uma resposta de que a nação de Israel, o povo de Israel, não tinha medo dele, e que eles iriam voltar no caminho por eles vieram, e que eles não iam entrar em Jerusalém. E aí o Senaqueribe manda uma carta mais desaforada ainda, quando ele vai dizer: olha, nós destruímos as outras nações, e os seus deuses não puderam fazer nada. Quem é o Deus de vocês que vai poder fazer alguma coisa? Que ele não sabia que estava atacando o povo que servia ao Deus do céu. Diga amém. Então o profeta Isaías orou naquele dia com o rei Ezequias, e naquela noite, Isaías 37, versos 36 e 37, diz que o anjo do Senhor saiu e foi até o arraial dos assírios, e 185 mil soldados morreram naquela noite. E o rei voltou humilhado para a Síria, e chegando lá, ele era um idólatra. Ele foi adorar lá no seu templo de idólatra, e seus 2 filhos, seus próprios filhos, o mataram. Diga assim: se você andar com Deus, como quem está cultuando para valer, se você andar com Deus, dê ao Senhor a sua melhor adoração. Não é eu que estou dizendo, não é para você repetir, não é papagaio. Eu estou dizendo, dê ao Senhor a sua melhor adoração. Amém? Então vou repetir: se você andar com Deus e for íntimo de Jesus, quem se levantar contra você, vai se levantar contra Jesus. Tem base no Novo Testamento? Claro. Se você pega Atos 9, 1, Saulo pega os seus homens, e ele está indo em direção agora a Damasco, porque ele tinha movido uma perseguição enorme em Jerusalém, expulsado todos os discípulos de Jerusalém, só ficaram os apóstolos. Agora ele está indo para Damasco, capital da Síria, e quando ele vai chegando perto, Jesus veio ao encontro dele e disse a seguinte palavra: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Saulo achava que estava perseguindo um bando de fanáticos religiosos. E vem Jesus ao encontro dele e diz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E aí é quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? E que tu queres que eu faça? Jesus olha para ele e diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. O próprio Jesus disse: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Se alguém se levanta contra um filho de Deus, que anda com Deus, se levanta contra Deus. E aí a coisa pode não ser muito fácil. No caso de Saulo, a misericórdia o alcançou e ele se converteu. Diga amém. Diga, foi melhor assim. Diga aleluia. Uma outra coisa que esse texto vai dizer para a gente é que as bênçãos do Senhor Deus são restauradas por meio do nosso arrependimento. Diga comigo: as bênçãos são restauradas mediante o meu arrependimento. Diga amém. Joel 2,17, voltando no verso 17: que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando e dizendo: poupa o teu povo, Senhor. Diga amém. Diga de novo: quando há arrependimento, Deus ouve e restaura as bênçãos
Ou seja, tem que haver da minha parte e da sua parte arrependimento sincero e honesto pelo pecado cometido contra Deus. E quando isso acontece, o Senhor nosso Deus nos salva da condenação do pecado, nos liberta do poder do pecado, mas Deus não nos salva para nós continuarmos no pecado. Você entendeu ou não? Quem entendeu? Quem entendeu? Vou repetir, Deus, mediante o nosso arrependimento sincero e honesto, Ele nos salva da condenação do pecado, Ele nos liberta do poder do pecado, mas Ele não nos salva para continuarmos andando no pecado, Ele nos salva para andarmos em santidade. Diga aleluia. A outra coisa que vemos nesse texto, ainda no verso 19, é que as bênçãos do Senhor são restauradas através da oração. Diga, as bênçãos do Senhor são restauradas através da oração. Nós vimos que a primeira tem que haver arrependimento, depois oração. Diga comigo, arrependimento. Agora diga, oração. Verso 19, o Senhor respondeu ao seu povo. Por que que Deus respondeu? Porque houve oração. Amém? E Deus respondeu, estou enviando a vocês trigo, vinho, nós já lemos esse texto, azeite e assim por diante, as bênçãos, diga aleluia. Ou seja, o Senhor Deus ouviu a oração e o clamor do seu povo e restaurou-lhes a sorte. Não é diferente hoje, mediante arrependimento sincero e honesto, oração fervorosa, eficaz e eficiente, Deus vem e restaura novamente a sua história, diga amém. Quando você ora com um coração quebrantado, os céus se movem e grandes milagres de Deus tornam-se realidade na sua vida, na sua família, no meio da igreja e na cidade. Diga aleluia. Levanta sua mão e diga comigo assim uma frase. Diga, a oração, fala bonito, a oração move a mão daquele que move os céus e a terra. Digo de novo, a oração move a mão daquele que move os céus e a terra. Se você for uma pessoa de oração, quando você orar, o céu vai se movimentar em teu favor. O livro do Apocalipse, quando trata disso, que vai falar da oração, quando ele vai dizer que as orações estavam em taças de ouro, cheias de incenso, que são orações dos santos. Quando ele manda devolver essas taças, essas orações respondidas, Deus movimenta o céu e a terra. Pode haver trovões, vozes, relâmpagos, pode haver movimento em todas as áreas da natureza. Apenas Deus respondendo à oração dos seus filhos. Posso ouvir um amém? Diga aleluia. Então diga de novo, a oração move a mão daquele que move os céus e a terra. Ou seja, quando nós oramos com fé, com fervor, com perseverança, o Senhor Deus trabalha em nosso favor. Diga aleluia. A restauração das bênçãos não é pelos méritos do homem, é pelo amor, a compaixão, a graça, a bondade, a generosidade e a misericórdia do Senhor nosso Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Eu quero encorajar você a participar do culto. Se você está no celular, eu quero te dar uma péssima notícia. Você não está cultuando. Você está fazendo qualquer outra coisa. E uma das coisas que a gente quer abolir aqui é celular na hora do culto, na hora do louvor, na hora da mensagem. Porque você não pode e não deve ser escravo dessas coisas. Então saia desse negócio aí enquanto eu prego a palavra. Eu estou te pregando coisas eternas. Você está aí fazendo coisas que não é devida nessa hora. Se você está no celular, você não está cultuando. Então a generosidade, a misericórdia, o favor de Deus é que traz as bênçãos sobre nós. Diga amém. Joel 2,18 diz, o Senhor mostrou zelo para com a terra e teve misericórdia do seu povo. Diga amém. O amor de Deus por nós é eterno, sacrificial e incondicional. Você pode levantar sua mão com um povo alegre e dizer, o amor de Deus por mim
é eterno, sacrificial e incondicional. Jeremias 31:3 diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Você pode levantar sua mão bonita e dizer: eu sou muito amado pelo papai que está no céu, com amor eterno. Diga amor eterno. Diga aleluia. Esse verso vai dizer também para a gente que a base da restauração das bênçãos é a fidelidade de Deus para com a sua aliança. É o que nós lemos no verso de número 18. Ou seja, o Senhor Deus tem grande prazer em ouvir a nossa oração, e Ele é poderoso e fiel para restaurar todas as áreas da nossa vida. Diga aleluia. Você pode dizer: Deus, mediante a oração, levanta a mão e diga: Deus, mediante a oração, é poderoso para restaurar todas as áreas da minha vida. 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, coloca lá na outra versão, 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Diga aleluia. Segundo lugar, segunda coisa que quero enumerar: o Senhor Deus quer realizar grandes coisas no meio da igreja. Diga comigo: o Senhor Deus quer realizar grandes coisas na minha vida, na minha família, no meio da igreja. Diga aleluia. É isso que nós vamos ver dos versos 21 a 27, nós vamos passando cada um deles. Desculpa. Ou seja, as bênçãos de Deus são infinitamente maiores do que os problemas que nós atravessamos. Cadê um amém do povo de Deus? As bênçãos do Senhor Deus são infinitamente maiores do que os seus problemas. O que o texto agora vai dizer é que todos poderiam alegrar-se pela restauração de Deus na vida da nação. Diga amém. Estações frutíferas, grandes privilégios espirituais. Diga aleluia. Vamos olhar o que o texto está dizendo. Primeira coisa, o texto vai falar de chuvas copiosas. Joel 2:23. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as da primavera, como antes fazia. Diga amém. Por causa do pecado, Deus havia suspendido a chuva, mas agora, mediante arrependimento e oração e a volta para Deus, Deus diz: vou estar restaurando chuvas, vou dar chuvas abundantes sobre vocês. A gente vive num país tropical e não sabe bem o que é isso, mas se você vivesse lá no meio, onde está o país de Israel, que é uma região um pouco deserta, e em volta tudo deserto, você ia valorizar muito mais a chuva, e você ia entender muito mais esse texto, do que apenas lendo assim. E Deus está dizendo: vou estar uma chuva sobre a nação. Diga amém. A chuva sobre a terra era um prenúncio e um símbolo de uma chuva mais preciosa, ou seja, o derramamento do Espírito Santo. Se o Senhor Deus deu a chuva temporã e a seródia na forma de bênçãos materiais, também está pronto para derramar bênçãos espirituais através do seu Espírito sobre o seu povo hoje. Diga aleluia. Depois o texto vai falar de estações frutíferas. Diga comigo: estações frutíferas. Joel 2:22. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. Diga bênçãos.
As árvores estão dando seus frutos. Diga bênção. A figueira e a videira estão carregadas. Diga bênção. Aleluia. Ou seja, mediante o arrependimento, mediante a oração, mediante a volta para Deus, Deus estava agora revertendo as calamidades, a assolação advindas pelo pecado, e a transgressão e a iniquidade. Agora Deus está mudando a história. Diga amém. Diga para o seu vizinho: seu tempo de restauração chegou. Fala melhor: o tempo da sua restauração chegou. Deus está virando essa página antiga. Diga: Deus está virando essa página antiga. Deus te chama para viver uma nova história. Uma história de fé, de conquista, de vitória, de bênção em todas as áreas da sua vida. Diga aleluia. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga aleluia. Como Ele fez com a nação de Israel, Ele faz com seus filhos hoje. Levanta sua mão e diga assim: o tempo da restauração da parte do Senhor está vindo novamente sobre a igreja. Diga: sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre o meu ministério. Você pode declarar bem bonito: diga, o tempo da restauração chegou. Diga aleluia, o tempo da restauração chegou. Quando o tempo da restauração chegou na casa de Jó, Deus restaurou-lhe a saúde em dobro, Deus restaurou os filhos, Deus restaurou os bens, tudo que ele tinha antes, ele recomeçou, e Deus deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Levanta sua mão e diga: o tempo da minha restauração em Deus chegou. Isso vale para a sua vida espiritual, para os dons, para tudo aquilo que você já fez para Deus, vale para o poder do Espírito na sua vida. Diga amém. E aí o texto vai falar de colheitas abundantes. Diga: colheitas abundantes. Versos 24 e 25. Vai dizer para a gente: as eiras, eira era o lugar onde colocava o trigo e depois para ser malhado, para separado. As eiras ficarão cheias de trigo. Os tonéis transbordarão de vinho, porque por causa da colheita da uva. Diga amém. Os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou recompensá-los pelos anos de colheita em que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei sobre vocês, Deus está dizendo: estou virando essa página. Não vai vir mais destruição sobre vocês. Vocês vão experimentar anos, diga anos, de colheitas abundantes. Diga aleluia. Diga: tudo aquilo que o diabo roubou, o meu Deus é poderoso para me dar infinitamente mais. Preste atenção nisso, olhe para frente. No lugar da Deus estava dizendo para o povo era o seguinte: que no lugar da pobreza, o povo de Deus recebeu a prosperidade. Se você toma posse disso, você vai tomando posse, declarando que no lugar da pobreza você recebe a prosperidade de Deus. Diga amém. Diga aleluia. O que Deus estava dizendo é que no lugar onde não tinha safra, agora ia ter safras abundantes, colheitas recordes. Diga aleluia. Super safra. Diga aleluia. Traga isso para o teu negócio, traga isso para o teu mundo espiritual, traga isso para a tua célula, traga isso para os teus discípulos. E o que Deus está dizendo é que no lugar da pobreza extrema durante os anos de seca e destruição, o que Deus está dizendo agora é que a pobreza extrema deu lugar à prosperidade, à riqueza. Diga: bênçãos financeiras. Diga: as janelas dos céus abertas sobre as minhas finanças. Diga aleluia. Ou seja, o que o texto está dizendo é que Deus restituiu a eles tudo aquilo que fora destruído pelos gafanhotos, pela seca e pelos inimigos. Dá um glória a Deus aí. Diga aleluia. Eu sei que alguns apóstolos podem até me criticar com essa mensagem na internet, mas eu estou simplesmente expondo o que está no texto bíblico. E que Deus é poderoso para fazer hoje no meio do seu povo.
Diga aleluia. E eu estou falando rasgado, porque é assim que eu creio, e é assim que vai ser na sua vida. É assim que vai ser esse ano na vida dessa igreja. Diga aleluia. O Senhor nosso Deus e Pai é quem... Opa! Quase que saiu outra coisa aqui. Vamos de novo. O Senhor nosso Deus e Pai, de quem nós somos e a quem nós servimos, é Deus da restituição. É Ele que nos dá de volta tudo aquilo que foi roubado, saqueado e tirado pelo diabo e pelos seus demônios. Diga amém. É Deus que restaura a alegria do seu povo, é Deus que restaura os dons, é Deus que restaura a frutificação dos discípulos, é Deus que multiplica os discípulos, diga aleluia. É Deus que abençoa o seu povo, diga aleluia. Depois o texto vai falar, Joel 2:26, da restauração do louvor. Diga restauração do louvor. Diga restauração do louvor. Olha o que está em Joel 2:26. Vocês comerão até ficarem satisfeitos. Tem alguns aqui que tem que parar de comer, mas escuta. Olha aí, olha aí. Tem alguns que precisam dar uma segurada, mas o texto está dizendo: vocês comerão até ficarem satisfeitos. Olha o que o texto diz. E louvarão, diga comigo, e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Leia comigo bem alto. Nunca mais o meu povo será humilhado. Dá um forte aplauso a Jesus. Ele disse: vocês vão louvar. E ele disse: vocês vão louvar por aquilo que eu vou fazer. Diga: Deus é bom o tempo todo. Diga: Deus é digno de ser exaltado, de ser glorificado. Onde cessa a alegria do culto ao Senhor, cessa o sentido da vida. Nós não teríamos nenhum sentido de estar aqui se a gente não puder ter uma celebração alegre, festiva ao Senhor nosso Deus. Diga amém. A Bíblia vai dizer no Salmo 16:11, que é na presença do Senhor nosso Deus que há plenitude de alegria. Salmo 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Diga comigo: na presença de Deus. Fala bonito: na presença de Deus há plenitude de alegria. Diga glória a Deus. O texto fala de restauração de uma série de bênçãos, mas isso não é motivo da nossa maior alegria. A nossa maior alegria é a presença de Deus. É Deus conosco. Diga: Deus conosco. Deus conosco. Diga: Emmanuel. Deus conosco. Diga: Jesus conosco. Eu lembro que há vários anos atrás, quando assumi o pastorado dessa igreja, era lá naquele prédio nosso lá da 9 de julho, e era bem pequena a igreja. O ministro de música era o David, na época. Ele era bem mais jovem na época. Gostava de blues, jazz. Mas, na igreja, não podia ter palmas. Não podia ter bateria no culto. O culto tinha uma duração de 1 hora. Era um culto longo, 1 hora. Começava às 19h30 e encerrava às 8h30, às 20h30. E aí tinha um pessoal abençoado lá atrás, que se o pastor passasse um pouquinho, ele já fazia assim: olha pro meu braço, aqui está o relógio. Ele já batia o dedinho assim, ó. Olha o relógio. Era pelo sino da igreja católica. Tocava 7h30, começava o culto, 8h30 acabava. Mas aí eu fui dando uma enrolada neles, uma enrolada, não tem enrolada santa. Eu falei assim: gente, vamos passar o culto para 7 horas, para a gente ter um pouco mais de tempo. Aí nós começamos a começar o culto, né, David? 7 horas, 19 horas, aí nós vimos até às 20h30, 1h30, já estava bom, mas não dava para fazer tudo. Aí nós fomos, aí chegou um tempo que a gente falou: não, vamos fazer o culto 18 horas. Tinha um culto da manhã, escola bíblica, o culto. Mas, antes disso, eu lembro direitinho, nós falamos: vamos fazer 40 dias de jejum e oração. Com oração no templo, todo dia pela manhã. E as pessoas
estavam com sede. Aquele grupo era pequeno, mas o grupo tinha sede. Estavam querendo a mudança. Só aconteceu mudança porque eles queriam a mudança. Diga amém. E o pessoal veio. E eles vieram. E nós ficamos 40 dias. Todo dia, 6 horas da manhã. Não era 6:30, era 6 horas. Nós estávamos lá. Todo dia, todo dia. E quando completou os 40 dias, era no meu primeiro semestre ainda. Eu falei, bom, no final dos 40 dias nós vamos fazer um culto que eu já fazia lá em Curitiba. Antes de vir para cá, eu disse, nós vamos fazer um culto de 12 horas. Parecia assim para eles, algo que nunca tinha feito, das 9 da manhã às 9 da noite. Mas o povo estava com sede, e nós fizemos aquele culto. Deus com certeza lembra de nós fizemos um culto. Eu lembro de um irmão, que ele falou assim para mim, pastor Domingos, eu estou com tanta sede de Deus. Ele falou exatamente essas palavras, que hoje ele chegou na igreja um pouco antes das 9, e ele falou isso antes de começar o culto. Eu vou ficar aqui, pastor, e eu não saio daqui nem para ir no banheiro. Eu só vou no banheiro hoje depois das 9 da noite. Meu querido, cara, tem que ser bom para ficar 12 horas. E ele ficou. E quando acabaram as 12 horas de culto, nós ficamos lá pelas 2 da tarde, nós estávamos nos arrependendo e chorando e pedindo perdão pelos anos que o braço da carne tinha governado a igreja, e nós dissemos para Deus que o braço da carne nunca mais governaria essa igreja, mas que nós estávamos entregando o pastorado e a direção da igreja ao amado Espírito Santo. Sabe o que aconteceu no final? Uma irmã que já está na glória, era uma irmã muito querida, e essa irmã era uma das membros antigas da igreja, estava lá há muitos anos, e essa irmã, quando nós estávamos encerrando, assim, quase encerrando, ela fez uma coisa que a igreja nunca tinha feito. Ela estava tão feliz, ela tinha passado o dia lá também, uma senhora muito querida. Ela ficou em pé, e ela começou a aplaudir. E a igreja que nunca tinha aplaudido, de repente, eles começaram a aplaudir, e eles deram um aplauso que durou pelo menos 1 minuto. E eu penso que naquela hora o céu se abriu, alguma coisa aconteceu no mundo espiritual, porque alguém ousou se levantar para quebrar uma tradição de anos. Naquela semana eu recebi várias ligações. Várias, não vou contar aqui, mas eu recebi muitas cartas anônimas, ligações, uma série de coisas. Quem que você está pensando que é? E coisa dessa forma. Mas eu só falava com o David, nós estamos fazendo uma grande obra, vamos para frente. E quando a coisa apertava, eu falava, David, eu tenho casco de tartaruga, pode bater, vamos, nós estamos no caminho certo. Então você está aqui hoje numa igreja vibrante, alegre, feliz, mas alguém lá atrás pagou o preço para chegar até aqui, para a glória de Deus. Sabe de uma coisa? Sabe o que começou a acontecer? Deus tinha me dado um texto de Jeremias 33, de 1 a 11. E Deus tinha dito assim para mim, quando eu estava lá em Curitiba, vai, porque naquele lugar que as pessoas estão falando que é uma desolação, ainda se ouvirá gritos de júbilo. Gritos de júbilo. A voz daqueles que traz a casa do Senhor, louvor e adoração. Aí ele ainda disse, a voz como a voz do noivo e da noiva. Ele disse, eu vou restaurar o louvor, vou restaurar a adoração, vou levantar uma igreja viva. Foi assim que Deus me convenceu e eu vim para cá, estamos aqui até hoje. E Deus fez e vai fazer de novo, diga aleluia. Mais um pouquinho. Outra coisa que o texto vai falar para nós é da restauração da presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Diga amém. Diga comigo, a presença manifesta de Deus no meio da igreja. Joel 2:27. Então vocês saberão, olha o que o texto diz, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor seu Deus e não há outro, e nunca mais o meu povo será humilhado, diga aleluia. Você fala, foi aí Israel, olha o que está em 1 Pedro 2:9,
Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga aleluia. Ele diz: vocês saberão que eu estou no meio do meu povo. Diga aleluia. Diga: a cidade saberá que Deus está agindo no meio dessa igreja, em cada célula, em cada culto. Uma coisa é a onipresença de Deus, outra bem diferente é a presença manifesta do Senhor Deus no meio do Senhor nosso Deus no meio da igreja. O texto está dizendo para nós que logo que o povo voltou-se para o Senhor, Ele lhes deu a conhecer a sua glória e a sua presença manifesta. Diga aleluia. Levanta sua mão e diga: eu creio. Fala bonito: eu creio em células poderosas, onde a glória de Deus se manifesta. Diga: famílias poderosas, onde Jesus tem prazer de estar. Diga aleluia. Com a sua mão lá em cima, diga: minha casa é Betel, casa de Deus, onde os anjos do Senhor sobem e descem, lugar de milagres, lugar de cura, lugar de bênção, lugar de restauração, de restituição, lugar de alegria, lugar de salvação, lugar de cura, lugar de libertação, lugar da manifestação dos céus na terra. Diga aleluia. Outra coisa que o texto fala é restauração da alegria. Diga: restauração da alegria. Diga aleluia. Mais uma vez o verso 23, parte A. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor seu Deus. Vira para o seu vizinho e diga essa palavra para você hoje. Diga: alegre-se, regozije-se no Senhor seu Deus. Diga aleluia. Diga: a alegria do Senhor é a tua força. Amém. Quando a alegria da restauração da comunhão com Deus, diga amém. Quando o povo restaurou a comunhão com Deus, eles podiam agora se alegrar no Senhor. Deixa eu te dizer isso: a alegria da restauração da comunhão com o Senhor nosso Deus é infinitamente maior do que a alegria da restauração das coisas materiais. Diga amém. O templo cheio de pessoas como você e eu, celebrando ao Senhor Jesus com alegria, é melhor do que todas as outras bênçãos materiais. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Amém? Meu querido, culto triste, você está no lugar errado. Você quer fazer um culto triste, é em outro lugar. Amém? Diga culto triste. Diga em outro lugar. Diga: o endereço não é aqui. Aqui nós adoramos aquele que venceu a morte, o inferno e todas as coisas. Aqui nós adoramos o nome que é sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Aqui nós levantamos o nome que é o nome mais precioso do universo, o nome mais poderoso do universo, o nome mais glorioso do universo. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus de Nazaré. Diga aleluia. Amém? Fala para o seu vizinho assim: manda a tristeza embora. Diga: no lugar da tristeza, o Senhor te dá alegria. Amém? Teu maior motivo de ser alegre, sabe por quê? Jesus disse uma vez ao seu discípulo: não fique alegre porque eu dei autoridade a vocês sobre os demônios. Fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito no céu. Lucas 10, 20, ele disse: alegre porque o nome de vocês está escrito no céu. Levanta sua mão e diga: eu tenho motivo de alegria. Diga: porque o meu nome está escrito na glória, no livro da vida, de onde jamais sairá. Diga aleluia.
E no último dia, você vai ouvir seu nome nos lábios de Jesus. Porque se o seu nome não estiver lá, você não entra no céu. Então, seu maior motivo de alegria é ter o seu nome lá. Diga aleluia. E você não pode escrever. O que você faz não pode colocar seu nome lá. Mas o que Jesus fez na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus, a graça de Deus, o amor de Deus, o poder do sangue de Jesus, torna isso possível na minha vida e na sua vida. Diga aleluia. Diga aqui comigo agora, libertação. Fala bonito, libertação da vergonha. Diga aleluia. Verso 27, 2:27, parte B. Nunca mais o meu povo será humilhado. Diga aleluia. Aleluia. Nunca mais. Se você andar com Deus, eu quero declarar uma palavra. Se você for fiel ao Senhor, se você honrar o Senhor, se você for alguém que for leal ao Senhor e andar em santidade, você não será envergonhado, não será humilhado. Davi testemunha dizendo, fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O credor não vai estar na sua porta, o cobrador não vai estar lá. Você vai ter em abundância se você andar com Deus, porque o Deus do céu abre o céu sobre a tua casa e te abençoa poderosamente. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. Amém. Agora, o segredo para não sofrer vergonha é nos envergonharmos pelos nossos pecados. Vou dizer isso a você. Se nós nos envergonharmos dos nossos pecados contra Deus, jamais nos envergonharmos de glorificá-lo, Ele nos levantará. Diga aleluia. Ou seja, quando nós nos voltamos para Deus com lágrimas de arrependimento, Deus se volta para nós em amor, graça, perdão, restauração e restituição. Posso ouvir um aleluia? Um glória a Deus. Quando tomamos a decisão de voltar para a casa do nosso Pai Celeste, nós sempre encontraremos o seu abraço de amor, de Pai, o seu beijo de perdão e a sua festa de reconciliação. Diga aleluia. Foi assim com o filho pródigo. Ele saiu, desperdiçou tudo, mas quando ele voltou, o pai estava lá, correndo ao seu encontro, abraçando, beijando e fazendo uma festa de reconciliação. Filho pródigo, sou eu e você quando nos afastamos da casa de Deus, mas quando nós voltamos para a casa de Deus, vou repetir, nós sempre vamos encontrar o abraço dele de amor, o seu beijo de perdão e a sua festa de reconciliação. Se você está afastado, quer dizer, Deus tem isso para você e muito mais. Vestes limpas, sandália para os seus pés, anel para o seu dedo. E vai te tratar como filho e não como escravo. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. Por último, diga comigo, a restauração e o avivamento vem através do derramamento do Espírito Santo. Diga aleluia. É interessante porque, como eu disse, ele trata de restauração de bênçãos materiais, físicas, da agricultura, pecuária, finanças. Ele vai tratando todas as restaurações do louvor e de tudo, mas agora ele aponta para o tempo do fim. E ele apontando para o tempo do fim, ele profetiza um tempo de restauração agora, pelo poder do Espírito Santo. Por isso que eu coloquei o tema, tempo de restauração e avivamento. Diga comigo, chegou o tempo de restauração e avivamento na minha vida, na minha família, na minha igreja, na minha cidade e na minha nação. Diga aleluia. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo só acontece depois que o povo se arrepende dos seus pecados e se volta para o Senhor Deus de todo o coração. E aí, escute isso. Esperar o derramamento do Espírito Santo sem tratar seriamente com o pecado é ofender o Senhor Deus, é atentar contra a sua santidade. Então, só mais alguma coisa sobre isso e nós vamos encerrar. Primeira coisa, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa sublime. Diga, promessa sublime.
Diga aleluia. Verso 28. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Diga aleluia. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Diga glória a Deus. O derramamento do Espírito Santo não é algo que o homem possa fazer, não é obra da igreja. A igreja não pode agendar e não pode produzir. É a agenda do céu, é a vontade de Deus, é a promessa do Pai, é a fidelidade do Senhor nosso Deus. Diga aleluia. Segunda coisa, estou passando bem rápido. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa segura. Diga, promessa segura. Ou seja, o que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Diga, o que Deus promete é fiel para cumprir. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. As promessas do Senhor nosso Deus são fiéis e verdadeiras. Nenhuma delas jamais caiu por terra. E essa promessa jamais cairá por terra. O derramamento do Espírito Santo acontecerá nesses dias, nessa geração da igreja. Josué 21:45 vai dizer para nós que nenhuma palavra do Senhor caiu por terra. Diga aleluia. Essa promessa do derramamento do Espírito Santo começou a se cumprir no dia de Pentecostes. Diga, começou. Diga, começou a se cumprir no dia de Pentecostes. Mas no relógio de Deus, sabe que dia foi o Pentecostes? Olha para mim. No relógio de Deus, sabe que dia foi o Pentecostes? Olha para mim, no relógio de Deus, sabe que dia foi o Pentecostes? Antes de ontem. Fala comigo. Antes de ontem. Para nós, a gente olha e fala 2000 anos atrás, no relógio de Deus, antes de ontem. Diga antes de ontem. Sabe por quê? Segundo Pedro 3:7 vai dizer para a gente que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então estamos há 2000 anos depois do primeiro Pentecostes. Então o relógio de Deus foi antes de ontem. Deus não está preso no Cronos. Deus se move de eternidade a eternidade. Diga aleluia. O problema da igreja dessa geração, presta atenção nisso, o problema da igreja dessa geração não é a falta de poder econômico, ou até mesmo poder político, ou falta de conhecimento intelectual. O problema dessa geração da igreja é a falta do poder do Espírito Santo. Muita gente canta, fala do Espírito Santo, mas não o conhece como pessoa, não o honra como Deus, e não tem comunhão com Ele. Outra coisa, diga comigo, o derramamento do Espírito Santo. Diga bonito, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa abundante. Diga, abundante. Joel 2:28. Deus não promete porções limitadas do seu Espírito, mas um derramamento poderoso, abundante. O que Ele fala é de torrentes gloriosas. Ele fala de rios de água viva sobre todos os seus filhos. Diga aleluia. Isaías 44:3. Porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Diga aleluia. João 7:38 e 39, Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o verso 39 vai dizer que ele disse isso sobre o Espírito Santo, que haveria de receber os que nele crescem. Presta atenção, nós não podemos pensar que esse derramamento do Espírito Santo ficou restrito ao dia de Pentecostes, como dizem alguns conservadores, sensacionistas, que não creem no mover do Espírito, nos dons do Espírito, no derramamento do Espírito para hoje. Não, nós não podemos pensar que esse derramamento ficou restrito ao dia de Pentecostes. Quer dizer que não, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa para hoje, vigente, contemporânea, disponível para todos os filhos de Deus.
Quantos filhos de Deus nós temos aqui hoje? Você é filho de Deus? A promessa do derramamento do Espírito Santo é para você, porque o ímpio não pode receber o Espírito porque não o conhece, mas você pode receber porque você é filho, é privilégio dos filhos de Deus. Diga amém. Diga aleluia. É para hoje, é para agora. Diga aleluia. Outra coisa, nós não podemos pensar que já recebemos tudo o que deveríamos receber do Espírito Santo. Não, meu irmão, por mais dons que você flua neles, por mais dons que você tenha, por mais talentos que você tenha, o projeto de Deus para você é infinitamente maior. Deus tem infinitamente mais do seu Espírito, que é onipotente, onipresente e onisciente sobre a sua vida. Diga, Deus tem mais. Diga assim, o que Deus tem para mim. Fala, o que Deus tem para mim. Olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou. Porque Deus me ama. Diga, o Espírito de Deus tem infinitamente mais. O problema é que às vezes você para apenas quando você recebe um dom. Aí você para. Quer dizer, Deus tem revelações novas hoje para você. Poder novo, graça nova. Deus tem mais autoridade para você. Deus tem um maior nível de fé para você fluir e andar nele. Amém? Saia da religiosidade, venha para o governo do Espírito, venha para a dimensão do Espírito de Deus. Deixa de ser um religioso e passa a ser um filho que anda no poder, na graça, na unção e no mover do Espírito Santo. Diga amém. João 3,34 diz, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o seu Espírito por medida. Deus não dá o seu Espírito por medida. O Espírito de Deus é sempre além daquilo que você pede ou pode pensar. Diga amém. Diga, Deus tem mais. Essa promessa de derramamento do Espírito Santo é para você, é para mim e é para os nossos filhos, para todos que estão longe. Diga amém. Atos 2,39, pois a promessa é para vocês. Diga para mim. Diga para mim. Para os filhos de vocês. Para aqueles que estão longe. Isso é aqueles que vão ser salvos. Deus vai trazer milhares de pessoas a esse rebanho esse ano. Diga amém. Diga milhares. Milhares. Diga o batismo do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Os ministérios do Espírito. É para eles também. Para todos que Deus chamar para a salvação. Diga aleluia. Presta atenção aí, irmão e irmã. O derramamento do Espírito Santo quebra as barreiras e os preconceitos raciais. Nós até às vezes olhamos, as pessoas naturais até olham para a cor da pele, faz a percepção. Deus não faz. Diga amém. O derramamento do Espírito Santo quebra as barreiras, preconceitos raciais, sociais, culturais, nos afasta do pecado, nos aproxima de Deus o Pai e nos leva a amar as pessoas. Diga aleluia. O texto vai dizer, quebra do preconceito racial. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Diga toda a carne. Provérbios 2,28. Diga toda a carne. Isso inclui as pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as etnias. Amém? No passado teve uma denominação que achava que o Espírito Santo era propriedade deles. E eles olhavam às vezes para algumas igrejas e falavam, vocês não têm o Espírito Santo, nós temos. Ei, não é assim não, amado. O Espírito Santo é Deus. Onipotente, tem todo o poder no céu e na terra. Onipresente. Está presente em todo lugar, diga amém. Diga onisciente. Conhece todas as coisas. Ninguém consegue domesticar o Espírito Santo. Não tente isso. Não tente usar o Espírito Santo. Deixa Ele te usar. Deixa o Pai derramar o Espírito como Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Deixa Ele te usar para a glória de Jesus. Diga amém. O derramamento do Espírito Santo tem caráter e raio de ação e atuação universal. Diga amém.
O Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles que de coração se convertem a Jesus Cristo. Diga amém. Não importa a raça, não importa a etnia. Diga amém. A menção do derramamento do Espírito Santo não foi só Joel. Isaías mencionou Ezequiel, Zacarias e outros profetas. O derramamento do Espírito Santo quebra o preconceito sexual. Diga, quebra o preconceito sexual. Diga isso. Joel 2:28 diz: vossos filhos e vossas filhas. Amém? Filhos e filhas. Os judeus achavam que só os homens, só eles. E Deus disse: vou derramar sobre os filhos e sobre as filhas. Amém? O Espírito de Deus é derramado sobre homens e mulheres, os filhos e as filhas de Deus, servos e servas, não importa, Deus não faz distinção, diga amém. Deus não faz acepção. Na igreja de Jesus isso não deve acontecer. Homem e mulher são um em Cristo Jesus. Diz para nós Gálatas 3:28. Ou seja, todos podem ser cheios do Espírito Santo. Todos podem ser cheios do Espírito Santo. Todos podem fluir nos dons. Todos podem ser possuídos, revestidos, ungidos. E todos podem se mover pelo Espírito. Outra coisa é a quebra do preconceito etário. Eles achavam que só os homens adultos. E vem o Senhor e disse: vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Deus está dizendo: vou derramar sobre os velhos e sobre os jovens. Ei, olha para mim. Tem alguma grávida aqui hoje? Levanta a mão, deixa eu ver se tem alguma grávida aqui. Estou vendo, mão levantada. Tem grávida, sim. Obrigado, Deus abençoe. O seu filho ou filho que está no seu ventre já pode ter experiência com o Espírito Santo aí no ventre. Sabe o que o anjo Gabriel disse para Isabel? Lucas 1,15. Sabe o que ele disse? Olha, você vai ter um filho. Ele falou para Zacarias: coloca o nome dele de João. Ele nunca vai poder tomar vinho nem bebida fermentada, porque ele vai ser cheio do Espírito Santo. A outra versão diz: desde o ventre materno. E o anjo não errou. Quando Maria foi à casa de Isabel e saudou Isabel, Lucas 1 lá na frente, a partir do verso 40 em diante, diz: quando Isabel saudou, a criança começou a saltar no ventre. A primeira experiência de João Batista com o Espírito Santo foi no ventre da sua mamãe Isabel. Ou seja, Deus derrama o seu Espírito até sobre as crianças, mas derrama também sobre o velhinho de 80, 90, 100 anos. Basta querer, diga amém. E aí, quando ele é derramado, os velhos deixam de ter pesadelo e passam a sonhar os sonhos de Deus. Diga aleluia. Param de ter medo da morte e passam a vibrar com Jesus. Onde Deus derrama o seu Espírito, os velhos recebem novo alento. Diga novo alento. E deixam de viver de recordações e de lembrança, e começam a sonhar os sonhos de Deus e a buscar novos desafios. Os jovens recebem visão, discernimento, compreensão, objetivo, propósito para a vida. Diga amém. Porque onde o Espírito de Deus opera, jovens e velhos falam a mesma linguagem, têm o mesmo ideal, a mesma paixão, a mesma visão e o mesmo propósito. Diga aleluia. A outra coisa é a quebra do preconceito social. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Joel 2:29. Ele diz: eu vou derramar sobre o servo e a serva. O Espírito Santo não é derramado sobre uma classe especial. O Espírito Santo não... Presta atenção, eu estou quase encerrando. O pessoal do louvor já pode até subir. O Espírito Santo vem sobre o rico, mas vem também sobre o pobre. Diga amém. Diga sobre o rico. Fala sobre o rico e sobre o pobre, sobre o pequeno, sobre o grande. Diga sobre o doutor e sobre o iletrado. Basta ter sede dele. Diga aleluia. Amém? Quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, as pessoas podem ser rudes, como eram os pescadores do lago da Galileia, mas o poder do Espírito Santo, elas revolucionam o mundo. Diga amém. O que você mais está precisando nesse ano não é de dinheiro, é do poder do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo aponta para o juízo das nações. É a última coisa que eu quero enumerar. O derramamento do Espírito Santo aponta para o juízo das nações. Verso 30 e 31. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha
o grande e terrível dia do Senhor. Diga amém. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo aponta para a volta de Jesus Cristo de Nazaré e para o juízo das nações. Esse será o grande e terrível dia do Senhor, onde os salvos receberão a sua recompensa, mas os ímpios serão banidos da presença do Senhor para sempre. Enfim, o derramamento do Espírito Santo é para que a igreja leve a mensagem de salvação. Diga aleluia. Joel 2:32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Romanos 10:17 vai dizer, como vão invocar aquele em quem não creram? Como crerão se alguém não lhes pregar o Evangelho? A nossa eterna salvação em Cristo Jesus é recebida de graça pela fé, mas o Senhor derrama o Espírito para que nós possamos testemunhar. Vamos ficar em pé. Você pode começar uma nova história agora com Jesus. Você pode começar agora um tempo de restauração e de avivamento. Diga amém.